Oi, tudo bem? Está repercutindo muito aquela fala do pastor André Valadão, quando ele fala para os pais não mandar os seus filhos para a faculdade. A gente sabe que essa fala ela não pode ser sustentada pela Bíblia. Por mais que ele tente consertar, ela vai ficar difícil, que não vai conseguir provar pela Bíblia que isso é importante. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, aqui fala quando os hebreus eles foram levados para a Babilônia. E foram levados alguns jovens para o palácio do rei Nabucodonosor. Fala aqui no verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. E aqui no verso 6 fala, e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então esses jovens, eles foram levados para um ambiente completamente desfavorável para um servo de Deus naquela época. Poderia se comparar com os ambientes de faculdade que o jovem pode enfrentar hoje. Ou naquela época, deveria estar num lugar cheio de idolatria, talvez até pior. Mas a Bíblia fala que eles não se contaminaram com aquele ambiente. Inclusive está escrito que eles não se contaminaram nem com a comida do rei, nem com aquelas iguarias. Deus, ele deu a graça para que aqueles jovens não comessem nem a comida daquela cultura. E eles foram instruídos também na cultura dos caldeus. Eles tiveram conhecimento da cultura, inclusive até a própria língua. Inclusive até os seus nomes foram mudados. E os nomes que deram para eles eram o nome de Deus de Babilônia. Mas nem isso fez com que eles fossem influenciados. Qual foi o segredo? O segredo é porque eles eram instruídos. Eles eram instruídos no costume do povo hebreu, instruídos no costume do Deus dos hebreus. Então é aí que faz a diferença. É evidente que as faculdades têm ambiente pesado. Por isso o jovem precisa ser instruído. Essa instrução está no próprio lar. Então os pais devem instruir os filhos. Está escrito que ensina a criança no caminho onde ele deve andar e depois de velho não desviará dele. Isso aconteceu com aqueles 3 hebreus. Eles não foram influenciados, tanto que quando o rei Nabucodonosor ele levantou aquela estátua, eles não se prostraram perante a estátua. E eles foram levados para a fornalha e ali Deus os protegeu. Porque eles eram testemunha de Deus ali naquele lugar. Então hoje é necessário que os jovens frequentem esses lugares. Isso é até um propósito de Deus. Porque Jesus mesmo disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então os jovens nesse lugar é para fazer a diferença. Não é para ser influenciado, mas é para influenciar as outras pessoas. Aquele jovem hebreu influenciaram até o rei, que o próprio rei ele passou a servir ao Deus Criador por causa daqueles jovens. É evidente que influenciaram muitas pessoas ali na corte de Babilônia. Então, enquanto Jesus não venha, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Esse tipo de fala, como diz o pastor André, foi uma fala infeliz, porque isso atrapalha a pregação do evangelho. Os cristãos da faculdade, eles já são ridicularizados por algumas crenças, porque o cristão crê na volta de Jesus, crê na ressurreição dos mortos, crê em coisas que para a sabedoria humana é loucura, mas ele sustenta essa fé. Então não é necessário falar ter essas falas, não há necessidade de ter essas falas dessa forma. Hoje se fala
entre os crentes se fala em terra plana, coisas assim, totalmente desnecessária. Porque isso vai trazer descrédito ainda mais para os cristãos. Porque por mais que os cristãos sejam firmes, estão remando contra a maré. Então foi uma fala infeliz, que só traz prejuízo para a pregação do evangelho em todo o mundo.